Já se passaram mais de 65 anos desde que Zorro foi ao ar pela primeira vez. E os atores que deram vida a esse seriado passaram por casamentos, escândalos, decepções e transformações que ninguém jamais teria imaginado. Vocês sabiam que um dos atores principais foi encontrado morto uma semana depois de ter falecido? E que durante todo esse tempo, ninguém no mundo sabia que ele já não estava mais aqui? Vocês sabiam que uma das belas atrizes do seriado recebeu ameaças de morte de um paciente psiquiátrico? E que por trás de tudo isso estava o nome de Marilyn Monroe? Vocês sabiam que o ator que interpretava o personagem mais engraçado do programa morreu de câncer na garganta aos 57 anos? E que sua última viagem acabou sendo uma viagem de despedida ao lado do seu melhor amigo? Hoje a gente conta pra vocês o que aconteceu com as pessoas que nos deram o lendário Zorro. Quem chegou até os nossos dias, quem foi embora cedo demais, e o que aconteceu com cada um deles ao longo dessas décadas. Número 1. Britt Lomond, no papel do capitão Henrique Monastário. Ele era o vilão que todo mundo odiava. E foi exatamente isso que o tornou inesquecível. Britt Lomond nasceu em 12 de abril de 1925 em Chicago e cresceu em Nova York. Tinha 32 anos quando apareceu pela primeira vez na tela como o Capitão Monastário. O Capitão Monastário, comandante cruel e corrupto de Los Angeles, foi o primeiro e mais marcante antagonista do seriado. Os espectadores já o odiavam na primeira cena. Era um sucesso. Mas poucos sabiam que por trás daquele personagem vilão se escondia um homem com um passado verdadeiramente heróico. Lomond serviu como paraquedista na Segunda Guerra Mundial e recebeu 3 corações púrpura, uma estrela de prata e uma estrela de bronze. Depois veio a Guerra da Coreia. Ele sabia o que era a guerra de verdade, e foi exatamente isso que dava ao seu vilão uma credibilidade especial. Por trás da dureza de Monastário havia a confiança física genuína de alguém que tinha passado pelo fogo. Antes de Zorro, Lomond era um esgrimista de alto nível. Estava entre os 30 melhores amadores dos Estados Unidos e foi selecionado para os Jogos Olímpicos de 1952 em Helsinki, mas abriu mão dessa oportunidade pelo cinema. Foi exatamente seu domínio da espada que tornou as cenas de duelo do seriado tão eletrizantes. Por acordo entre os dois atores, Lomond e Guy Williams, os dois lutavam sem dublês. A tensão na tela era real, porque era real de verdade. Curiosidade: os dois atores fizeram o teste ao mesmo tempo, um para o papel de Zorro e o outro para o de Monastário. No final, Williams ficou com o herói e Lomond com o vilão. Tudo poderia ter sido diferente. Ao terminar o seriado, Lomond foi para trás das câmeras, trabalhou como diretor de produção e primeiro assistente de direção, inclusive em Algum Lugar do Passado, 1980, Purple Rain, 1984 e Meia-Noite Sem Parar, 1988. Em 2004, publicou suas memórias, Chasing Zorro, em homenagem ao papel que marcou sua vida. Naquele mesmo ano, na Holanda, foi lançado um selo postal com sua imagem no papel de Monastário. Era adorado na Europa, talvez ainda mais do que no seu próprio país. Em 22 de março de 2006, Britt Lomond faleceu de insuficiência renal em uma casa de repouso em Huntington Beach, na Califórnia. Tinha 80 anos. Soldado, atleta, ator, escritor. Número 2. Tan Wai-en, no papel do licenciado, Pina. Foi o último a morrer entre os que atuaram nos primeiros 13 episódios, e quase ninguém escreveu uma linha sobre isso. Tan Wai-en nasceu em 1916. Seu personagem, Pina, ajudante e advogado do vilão Monastário, aparecia na primeira temporada como parte do sistema de corrupção que Zorro precisava desmantelar. O papel não era principal, mas era marcante. Wai-en sabia criar uma sensação de ameaça onde outros simplesmente recitavam suas falas. O licenciado Pina era covarde e puxa-saco, exatamente como deve ser o verdadeiro assistente de um vilão, o escudo jurídico do mal. Um personagem reconhecível em qualquer época. Depois de Zorro, continuou trabalhando no cinema e na televisão, mas sem papéis de destaque. Wai-en era um daqueles profissionais sobre quem a indústria se sustenta. Sempre pronto, sempre preciso, discretamente indispensável. Os anos passaram, os colegas foram embora um a um, mas ele ficou. Testemunha viva de uma época extraordinária.
Em 2015, Thanh Nguyen faleceu. Com sua partida, encerrou-se a história do último ator que tinha participado dos primeiros episódios de Zorro. Uma era inteira se fechou em silêncio, quase sem obituários, quase sem palavras de despedida. Número 3. Romney Brent no papel do Padre Felipe. Seu personagem dava ao seriado sua bússola moral, e o próprio ator viveu uma vida espalhada por vários continentes. Romney Brent nasceu em 26 de janeiro de 1902, em Tampico, no México. Seu nome verdadeiro era Rómulo Larraud. Mexicano de nascimento, construiu sua carreira em Londres e em Nova York, como ator, diretor e dramaturgo. Várias de suas peças tiveram sucesso no West End londrino. Era conhecido dos dois lados do Atlântico. Tinha por volta de 55 anos quando apareceu em Zorro. O Padre Felipe, padre local que esconde o perseguido Dom Torres nas paredes da missão e resiste a monastério com autoridade moral, apareceu em vários episódios iniciais da primeira temporada. Foi graças a ele que os espectadores entendiam que ali havia uma luta entre o bem e o mal, e não apenas uma aventura. Brent interpretava o padre com uma firmeza interior, que nenhuma cena de ação poderia substituir. É fascinante que um homem que interpretava tão naturalmente um padre espanhol fosse ele mesmo mexicano, e tivesse escolhido Londres como lar. No final da vida, voltou ao México. O círculo se fechou. Rómulo Larraud, que havia se tornado Romney Brent, voltou às suas raízes. Faleceu em 24 de setembro de 1976, aos 74 anos. Número 4. Nestor Paiva, no papel do taverneiro. Theo Gonzalez. Pode ser que você não lembre o nome de cara, mas basta ver o rosto para tudo se encaixar. Nestor Paiva nasceu em 30 de junho de 1905 em Fresno, na Califórnia, numa família de imigrantes portugueses. Era o 10º de 12 filhos, e metade deles morreu ainda bebê. Isso deixou marcas. Paiva foi uma pessoa incrivelmente trabalhadora ao longo de toda a vida, como se tentasse viver também por aqueles que não tiveram essa chance. Tinha 52 anos quando começaram as gravações de Zorro. Seu taverneiro, Theo Gonzalez, bonachão, um tanto safado, sempre no meio da confusão, apareceu em 14 episódios das 2 temporadas, geralmente sem nem aparecer nos créditos. Um taverneiro de segunda, mas os espectadores lembravam dele. Paiva já tinha mais de 400 filmes nas costas nessa época, um dos atores coadjuvantes mais prolíficos de sua geração. Seu grande momento no cinema chegou em 1954. Interpretou o capitão de barco Lucas no filme Cult, O Monstro da Lagoa Negra. Repetiu o papel na continuação, A Vingança do Monstro, 1955. O único ator a aparecer nos 2 filmes da franquia. Em 1975, os médicos diagnosticaram um câncer no estômago. Apesar de uma cirurgia extensa em que grande parte do estômago foi retirada, a doença continuou avançando. Em 9 de setembro de 1966, Nestor Paiva faleceu em Hollywood, na Califórnia. Tinha 61 anos, mais de 400 papéis, nenhum protagonista, mas inesquecível do mesmo jeito. Número 5. Peter Adams no papel do Capitão Arturo Toledano. Tem gente que não marca à primeira vista. Peter Adams é daqueles que marcam desde o primeiro plano. Peter Adams nasceu em 22 de setembro de 1917, em Los Angeles. Seu nome verdadeiro era James Harvey Adams II. Vinha de uma família californiana abastada. Seu irmão Morgan era um promotor imobiliário de sucesso, e os 2 irmãos possuíam juntos propriedades consideráveis, incluindo um shopping center no Wilshire Boulevard. A atuação para Peter Adams era uma vocação, não sua principal fonte de renda, mas sua principal fonte de sentido. Tinha por volta de 40 anos quando apareceu em Zorro. Seu capitão Arturo Toledano, severo comandante militar da 2ª temporada, apareceu em 4 episódios de 1958. O papel não era principal, mas chamava a atenção. Adams sabia imprimir aos personagens autoridade e uma dignidade contida. Paralelamente à atuação, tinha uma vida pública muito ativa. Foi presidente da Sociedade de Epilepsia da Califórnia. Até o fim da vida, gravava audiolivros para o Instituto Braille, ajudando pessoas com deficiência visual. Isso diz muito sobre quem ele era fora das câmeras. Em 1978,
A vencedora do Oscar, Claudette Colbert, o notou e o convidou para interpretar seu marido no palco do teatro Drury Lane, em Londres. Um final de carreira brilhante. Em 8 de janeiro de 1987, Peter Adams faleceu em Beverly Hills. Tinha 69 anos. Um homem de dois mundos: os negócios e a arte. Número 6. Jan Arvan, no papel de Dom Ignácio Torres. Seu personagem deu o tom para toda a primeira temporada. Foi por ele que Zorro colocou a máscara pela primeira vez. Jan Arvan nasceu em 17 de setembro de 1903, em Nova York. Dom Ignácio Torres, aristocrata local preso pelo vilão Monastário por ter tido coragem de dizer a verdade. Foi uma das primeiras vítimas da injustiça contra a qual Zorro existe. Arvan apareceu nos primeiros episódios do seriado e criou a imagem de um homem por cuja defesa vale a pena arriscar a vida. Sem a credibilidade desse papel, nada do que viesse depois funcionaria. Arvan era o representante clássico daquele tipo de ator que nunca chega a ser estrela de primeira grandeza, mas que nunca fica sem trabalho. Décadas no cinema e na televisão, às vezes em papéis pequenos, mas sempre com profissionalismo, sempre reconhecível. Seu rosto apareceu em centenas de episódios das séries mais variadas. Era parte da paisagem de Hollywood de uma época inteira. Jan Arvan faleceu em 11 de março de 1979 em Beverly Hills, na Califórnia. Tinha 75 anos. Poucos vão lembrar seu nome. Mas quem assistiu Zorro vai lembrar com certeza do rosto de Dom Ignácio, o homem que precisava ser salvo. Número 7. Bárbara Luna, no papel de Teresa, a vendedora de tamales. Em criança, cantava em francês. Aprendeu japonês para Broadway e foi uma das primeiras mulheres a desafiar o próprio Capitão Kirk em Jornada nas Estrelas. Bárbara Luna nasceu em 2 de março de 1938 em Manhattan. Por trás de seu nascimento, havia uma mistura fascinante de origens. Sua mãe era de ascendência húngaro-judaica e italiana. Seu pai, nativo de Manila, tinha raízes espanholas. Essa herança multicultural definiu toda a sua carreira. Luna interpretava espanholas, latino-americanas, asiáticas. Os diretores viam nela tudo o que precisavam. E não se enganavam. Ainda criança, cantou na Broadway. Rodgers e Hammerstein a escolheram pessoalmente para o papel de Ngana na produção original de South Pacific, em francês. Depois veio O Rei e Eu. Depois, 3 anos em turnê nacional de A Casa de Chá, da Lua de Agosto, no papel de Lotus Blossom, em japonês. Os idiomas vinham com facilidade. Voz e talento não lhe faltavam. Tinha por volta de 20 anos quando gravou Zorro, sua Teresa. Vendedora de tamales em 4 episódios da segunda temporada, foi uma das primeiras aparições televisivas sérias de Luna. Ela se lembrava das gravações com carinho. Guy Williams era um cavalheiro de verdade. No cinema, Mervyn LeRoy a descobriu e a convidou para atuar ao lado de Frank Sinatra e Spencer Tracy em O Diabo às 4, 1961. Depois, vieram 5 montagens de West Side Story no papel de Anita, a linha do couro na Broadway, e mais de 500 papéis na televisão. Seu papel da Tenente Moreau no episódio Espelho de Jornada nas Estrelas, ainda é considerado um dos melhores da série original. Hoje, Bárbara Luna está viva. Em 2026, ela tem 88 anos. Uma das poucas atrizes daquela geração dourada que ainda está entre nós. Número 8. Myrna Fahey, no papel de Maria Crespo. Mais bonita que Elizabeth Taylor. Mais inteligente que a maioria dos colegas, e foi embora aos 40 anos. Myrna Fahey nasceu em 12 de março de 1933, em Carmel, no Maine, e cresceu na pequena cidade de Southwest Harbor. Na escola, era líder de torcida, participava de concursos de beleza. Foi finalista do Miss Maine em 1952. Em 1956, por insistência dos pais, se mudou para Hollywood. O Maine ficou para trás. Na frente estavam as câmeras. Tinha 25 anos quando gravou Zorro. Maria Crespo, o interesse romântico em vários episódios do seriado, foi escrita como a clássica mocinha boazinha. Fahey a interpretou com brilhantismo, mesmo detestando esse tipo de papel. Um crítico escreveu que ela se parecia o suficiente com Liz Taylor para ser sua irmã.
Fahey rejeitou publicamente a comparação. Tinha personalidade. Em 1960, interpretou Madeleine Usher no filme de terror de Roger Corman A Queda da Casa de Usher. E isso foi um divisor de águas na carreira. Finalmente, nada de mocinha boazinha. Na vida pessoal, os roteiros sombrios também não faltavam. Em 1964, quando namorava Len Bowles, a lenda do beisebol Joe DiMaggio, começou a receber ameaças de morte. O FBI descobriu que as ameaças vinham de um paciente de um hospital psiquiátrico em São José, que não conseguia aceitar que DiMaggio estivesse saindo com outra pessoa no lugar de Marilyn Monroe, que havia morrido 2 anos antes. Uma história de arrepiar. Uma mulher machucada no luto alheio. Myrna Fahey faleceu em 6 de maio de 1973 em Santa Mônica, vítima de câncer. Tinha 40 anos. Está enterrada em Bangor, no Maine. Lá onde tudo começou. Número 9. Jolene Brand, no papel de Ana Maria Verdugo. Foi rainha da feira, campeã de softball e o interesse romântico do Zorro. Isso não é invenção. Jolene Brand nasceu em 31 de julho de 1934 em Los Angeles. Seu nome verdadeiro era Jolene Marie Bafkin. Aos 16 anos, venceu o concurso de beleza de Miss Baldwin Park. Em 1953, foi coroada rainha da feira do condado de Los Angeles, pelo que ganhou $200 e um passe vitalício. Poucos sabem que, ao mesmo tempo, ela jogava softball profissionalmente, um esporte parecido com o beisebol, pelas Baldwin Park Rockets, lançadora canhota. Uma combinação rara até para os padrões de Hollywood. Tinha por volta de 24 anos quando apareceu em Zorro. Ana Maria Verdugo, o principal interesse romântico da segunda temporada, filha de Dom Gregório, apareceu em 9 episódios e conquistou imediatamente a simpatia do público. Brand era encantadora, espontânea e de ascendência parcialmente espanhola, o que dava autenticidade ao personagem. Depois de Zorro, tornou-se atriz regular do comediante excêntrico Ernie Kovacs. Brand e seu marido, o produtor George Schlatter, eram amigos próximos da família Kovacs. Em 1962, Kovacs morreu em um acidente de carro. Essa perda marcou profundamente os dois. Hoje, Jolene Brand está viva. Em 2026, ela tem 91 anos, casada com George Schlatter desde 1956, quase 7 décadas juntos. Tem 2 filhos. A história dela é a prova de que as uniões mais sólidas não se constroem nos sets de filmagem, mas na vida real. Número 10. Richard Anderson no papel de Ricardo Del Amo. Antes de ser biônico, ele era o rival do Zorro, e isso explica muita coisa na carreira dele. Richard Anderson nasceu em 8 de agosto de 1926 em Long Branch, em Nova Jersey, numa família descendente de imigrantes judeus russos. Apaixonado desde criança por faroestes e por Gary Cooper, sonhava com as telas. Depois de servir no exército durante a Segunda Guerra Mundial, voltou para Los Angeles, estudou atuação e assinou contrato com a MGM. A carreira tinha começado. Tinha 32 anos quando apareceu em Zorro. Ricardo Del Amo, velho amigo e ao mesmo tempo rival de Diego de la Vega, que também aspirava ao coração de Ana Maria Verdugo, apareceu na segunda temporada. 4 episódios, carisma, vivacidade. Anderson sabia ser um antagonista cativante sem um único gesto de vilão. Enquanto gravava Zorro, ainda encontrou tempo para participar do filme de Stanley Kubrick, Glória Feita de Sangue, 1957, e de O Longo Verão Quente com Paul Newman. A fama de verdade veio nos anos 70. O papel de Oscar Goldman em O Homem de $6 Milhões e em A Mulher Biônica o transformou num ícone da época. Foi o primeiro ator na história da televisão americana a interpretar o mesmo personagem em 2 emissoras diferentes ao mesmo tempo. Em 31 de agosto de 2017, Richard Anderson faleceu aos 91 anos, uma vida longa e intensa, dos faroestes dos anos 50 até os biônicos dos anos 80. Número 11. Joan Evans, no papel de Leonora. A chamavam de a nova Susan Hayward. Os estúdios apostavam nela, e ela escolheu a família. Joan Evans nasceu em 18 de julho de 1934 em Nova York. Seus pais eram os dois ligados a Hollywood. A mãe era atriz, o pai era diretor. Um ambiente de estrelas desde a infância.
Tinha por volta de 24 anos quando apareceu na segunda temporada de Zorro, sua Leonora, filha do governador. O terceiro interesse romântico de Diego e Zorro aparecia nos episódios finais da temporada. Evans trazia ao papel uma delicadeza e um aristocratismo que o seriado precisava exatamente naquele momento. Sua carreira no cinema começou com brilho. Em 1950, ainda adolescente, atuou em vários filmes e foi imediatamente proclamada uma revelação. O estúdio Universal assinou contrato com ela, mas aí ela se casou com o produtor Kirk Allen e conscientemente recuou do primeiro plano. A família virou prioridade. Foi uma escolha dela, e ela nunca teve vergonha disso. Joan Evans faleceu em 10 de fevereiro de 2012. Tinha 77 anos. Talvez não tenha se tornado uma grande estrela, mas viveu a vida do jeito que quis. Número 12. Don Diamond no papel do Cabo Reyes. Era um judeu russo do Brooklyn, mas todo mundo ao redor achava que ele era espanhol. Don Diamond nasceu em 4 de junho de 1921 em Nova York. Seu pai Benjamin emigrou da Rússia em 1906. A família era judia, impossível estar mais longe das raízes espanholas, mas Diamond descobriu desde criança um dom para idiomas e sotaques. Dominou o espanhol tão bem que muitos colegas estavam convencidos de que ele era falante nativo, ator, ilusionista da fonética. Tinha 36 anos quando começaram as gravações de Zorro. O Cabo Reyes, subordinado cômico do Sargento Garcia, apareceu em 52 episódios, atrapalhado, mas simpático, com medo de tudo e de todos. As cenas entre Garcia e Reyes eram pequenos esquetes de comédia dentro de um seriado de aventura, e o público adorava. 2 azarados contra um Zorro que sempre ganhava. Durante a Segunda Guerra Mundial, Diamond serviu no Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos, mas sua miopia o impediu de participar de missões de combate. Depois da guerra, estudou espanhol e trabalhou no rádio. Depois de Zorro, veio um novo momento de glória, o seriado F-Troop, 1965-1967, no qual Diamond interpretou o Gato Louco. 2 papéis cômicos diferentes, em 2 universos distintos, convincente nos 2. Nos últimos anos, Don Diamond sofria da doença de Parkinson. Em 19 de junho de 2011, faleceu de ataque cardíaco enquanto era levado ao hospital em Los Angeles. Tinha 90 anos. Número 13. George J. Lewis, no papel de Dom Alejandro de la Vega, interpretou o pai do Zorro, mas a própria história dele era igualmente apaixonante. George J. Lewis nasceu em 10 de dezembro de 1903 em Guadalajara, no México. Bonito, moreno, com carisma em cada movimento. O comparavam a Rodolfo Valentino e a Ramon Novarro, mas Lewis ficou na sombra. O Hollywood da época não sabia o que fazer com um ator mexicano que falava inglês sem sotaque e espanhol como língua-mãe. Tinha 54 anos quando começaram as gravações de Zorro. Dom Alejandro de la Vega, um fazendeiro impulsivo, orgulhoso e justo, que não desconfia que o próprio filho é o Zorro, tornou-se um dos personagens mais emocionantes do seriado. Lewis interpretava o pai decepcionado com tal precisão que os espectadores quase ficavam com raiva dele, mesmo entendendo perfeitamente que ele simplesmente não sabia a verdade. Um dado curioso: 13 anos antes desse papel, Lewis já estava ligado ao Zorro. Em 1944, interpretou o papel masculino principal no seriado Zorro's Black Whip. Ele literalmente conviveu com esse personagem ao longo de toda a carreira. Depois das gravações, Lewis se dedicou ao mercado imobiliário. Tinha obtido sua licença de corretor ainda em 1940. Foi exatamente esse negócio que garantiu uma velhice tranquila. Em 8 de dezembro de 1995, faleceu de um derrame em Rancho Santa Fé, na Califórnia, 2 dias antes de completar 92 anos. Número 14. Henry Calvin, no papel do sargento Demétrio Lopes Garcia. Era o personagem cômico favorito do seriado, e morreu aos 57 anos de câncer na garganta, depois de ter tido tempo de se despedir do seu melhor amigo. Henry Calvin nasceu em 25 de maio de 1918 em Dallas, no Texas. Seu nome verdadeiro era Wimberly Calvin Goodman. Na infância, cantava no coral de uma igreja batista, frequentemente como solista.
Sua voz era especial. Um barítono profundo, quente, envolvente. Depois veio à Universidade Metodista do Sul, depois a Broadway. No musical Kismet, interpretou o vilão Vizir e ficou famoso antes mesmo de Zorro. Tinha 39 anos quando começaram as gravações. O Sargento Garcia, um gigante bonachão que por obrigação precisa prender o Zorro, mas que no fundo tem simpatia por ele, tornou-se um dos personagens mais queridos da televisão dos anos 50. Calvin o interpretava com um charme sem limites. Garcia era sempre um pouco mais lento, um pouco mais azarado, um pouco mais faminto do que a situação exigia. E era exatamente isso que o tornava inesquecível. Seu barítono também soava nas canções do seriado, brindes, serenatas e, numa ocasião, um dueto com a jovem Annette Funicello. Em 1973, Calvin viajou com Guy Williams para a Argentina para um evento beneficente. As fotos dessa viagem falam por si. Calvin estava visivelmente mais magro. O câncer na garganta já estava fazendo seu trabalho. Foi a viagem de dois velhos amigos. Uma despedida, mesmo que talvez os dois soubessem disso. Depois de voltar, foi com a esposa para Dallas. Em 6 de outubro de 1975, Henry Calvin faleceu. Tinha 57 anos. Cedo demais. Número 15. Gene Sheldon no papel de Bernardo. Nunca pronunciou uma única palavra na tela. E foi exatamente por isso que todo mundo se lembra dele para sempre. Gene Sheldon nasceu em 1º de fevereiro de 1908, em Columbus, em Ohio. Seu nome verdadeiro era Eugene Hume. Seu pai era mágico, e o pequeno Eugene, desde criança, o ajudava nos espetáculos. Aparecia no palco fantasiado de menina e saía no momento certo, sem dizer nada. O silêncio foi sua primeira arte. Tinha 49 anos quando começaram as gravações de Zorro. Seu Bernardo, o criado mudo de Diego de la Vega, que ainda finge ser surdo para espionar discretamente a serviço do seu amo, foi uma criação brilhante dos roteiristas e uma escolha genial de ator. Sheldon era um mestre da pantomima. Conseguia contar uma história inteira com um único movimento de sobrancelha. Seu Bernardo ria sem som, avisava sobre o perigo sem som, expressava espanto sem som. O público entendia tudo, e era exatamente nisso que estava a magia. Além da atuação, Sheldon era um virtuoso do banjo e um artista de variedades. Já nos anos 30, aparecia em pequenas cenas ao lado do próprio Fred Astaire. Depois, vieram a Broadway e as turnês pela Europa. Quando em 1983 a Disney lançou seu canal a cabo e começou a reprisar Zorro, Sheldon já não estava mais aqui. Não chegou a ver as novas gerações descobrindo Bernardo. Em 1º de maio de 1982, Gene Sheldon faleceu de ataque cardíaco em sua casa em Tarzana, na Califórnia. Tinha 74 anos. Em 2011, foi incluído postumamente no National Banjo Hall of Fame. Número 16. Guy Williams no papel de Zorro, Dom Diego de la Vega. Nasceu como Armando Catalano, em Nova York. Morreu como Guy Williams, em Buenos Aires. E ninguém soube disso por uma semana inteira. Guy Williams nasceu em 14 de janeiro de 1924, no bairro de Washington Heights, em Manhattan, numa família de imigrantes sicilianos. Tinha 1,91 m de altura, traços bem definidos e uma graça natural. Tentou a sorte como modelo, fez pequenos papéis no cinema e esteve a ponto de desistir de tudo várias vezes. Em 1957, quando tinha 33 anos, a Disney o chamou para um teste. Walt Disney viu os resultados e imediatamente disse: "Esse é o nosso Zorro." O que veio depois entrou para a história da televisão. O Zorro virou um fenômeno cultural. A trilha do seriado tocava em todo lugar. As crianças desenhavam Z nas paredes, pediam capas e máscaras. Williams, com ou sem máscara, era uma estrela. Fazia esgrima ele mesmo, sem dublê. Praticava desde a infância. Seu pai o havia introduzido na esgrima quando ainda era jovem. No set, Williams e Britt Lomond ensaiavam juntos cada cena de duelo com força total. Era isso que dava aos combates na tela aquela tensão real que não dá para fingir. Depois veio Perdidos no Espaço, 1965-1968. O papel do professor John Robinson, chefe de uma família de exploradores intergalácticos. Mais um sucesso. Mas Williams sentia cada vez mais a armadilha do tipo:
Ele era o Zorro e o pai do espaço, e só. As propostas interessantes não chegavam. Hollywood não sabia o que fazer com ele. Em 1973, viajou pela primeira vez para a Argentina e encontrou lá algo incrível. 50.000 pessoas o esperavam no aeroporto. As crianças gritavam, Zorro, Zorro! Ele vestiu a fantasia, algo que se recusava obstinadamente a fazer nos Estados Unidos, e saiu ao encontro delas. A Argentina se tornou sua nova pátria. No início dos anos 80, mudou-se definitivamente para Buenos Aires, para o bairro nobre da Recoleta. Dava apresentações, vivia recluso, valorizava a paz. Lá era amado de um jeito simples, como pessoa, não como marca. Em 1989, chegaram notícias preocupantes. Williams havia parado de dar sinal de vida. A polícia local entrou no seu apartamento em 6 de maio de 1989. Ele estava lá, morto, há uma semana. A autópsia revelou a ruptura de um aneurisma cerebral. Ninguém sabia. Ninguém tinha ido até ele. O grande Zorro morreu sozinho, a milhares de quilômetros de sua terra natal. Tinha 65 anos. Suas cinzas ficaram 2 anos no mausoléu da Associação Argentina de Atores. Em 2011, Guy Williams foi reconhecido póstumamente como lenda da Disney. Ele era o Zorro, mesmo quando a máscara já não estava mais lá. É assim que eram eles, os heróis e os vilões do Zorro. Pessoas que viveram vidas muito diferentes, brilhantes, trágicas, discretas, surpreendentes. Alguns foram embora cedo demais. Outros encontraram paz do outro lado do mundo. Alguns ainda estão entre nós. Se esse vídeo te tocou, se inscreve no canal para não perder o próximo episódio. A gente tem ainda muitas histórias como essa. Conta nos comentários. Qual desses atores te impressionou mais? Qual história te surpreendeu mais? Você sabia como Guy Williams foi encontrado? A gente lê todos os comentários. Até a próxima!